por toda parte a justiça de Deus. Mas hoje nós vamos falar de onde nós vimos. Hoje nós vamos exaltar a gloriosa jornada a caminho da luz que todos nós estamos, desde tempos imemoriais, desde o momento em que saímos do seio do Criador como uma centelha divina, como um espírito em potencial que poderia chegar à autoconsciência ou não. E nós, gloriosamente, nós chegamos a essa autoconsciência, que muitos espíritos incontáveis têm a capacidade, a possibilidade que Deus nos dá através das eras e das formas. Nós vamos hoje falar do quanto nós já conquistamos, de quanto nós já aprendemos, de quanto nós já nos reforçamos e nos transformamos através das formas, das mais simples até chegar onde estamos hoje, seres hominais inteligentes, autoconscientes, e agora, especialmente, nós aqui reunidos nesta sala, por nossa vontade própria, em busca de conhecimentos e entendimentos ainda maiores para atingir o ápice de nossa jornada, que é a luz, o destino de todos nós. Era para estar preto aqui, mas está branco. E eu fiquei brigando com esse slide. Falei, é preto, não é branco. Pega a tinta, põe aí. É para deixar, senão você vai estragar a minha... Ele está em branco, deveria estar em preto? Porque houve um momento em nossa jornada que nós simplesmente não existíamos. Houve um momento que até, conforme nosso entendimento da ciência, e o nosso, que a gente não está tão avançado assim, não temos ideia, mas não existíamos. Nada existia. Mas existiria, porque era um projeto que nosso Criador tinha. E ele tinha que criar um lugar para nós, moradas em sua casa, para nós, como centelha divina, saído dele, tivéssemos a oportunidade, galgando, entrando nessa jornada, chegarmos um dia a seres autoconscientes, como somos hoje. Nós sabemos distinguir nós do vizinho ou do outro. Animais não conseguem isso. Para ele é um ser, ele não fica imaginando. Aliás, tem uma coisa que nós já passamos por isso também, mas essa foi uma lição que nós ainda não aprendemos e que deveríamos aprender, e se aprendêssemos, nós seríamos muito mais felizes. Quem tem gato aqui em casa? Quem tem cachorrinho? Passarinho? Guaxinim? Iguana. Esses animais, eles vivem no presente. Eles não querem saber do futuro, de passado, porque eles não se lembram. Eles não têm memória episódica, eles não sabem o que aconteceu antes. E eles sequer
se preocupa com o futuro. Por isso que eles dormem quando eles não têm o que fazer. E nós gastamos a nossa vida preocupados com o que vai acontecer e remoendo o que passou, o que não dá para fazer absolutamente nada, a não ser aprender as lições e aceitar. Então, nossos pets podem ser nossos mestres. E quando tivermos com ele no colo, eu vou fazer igual você, então. Eu só vou ficar aqui quentinho e tal, não vou preocupar com o que aconteceu ontem. Nem com as contas que eu tenho que pagar que vence amanhã e não tem dinheiro suficiente na conta. Vai dar certo. Kardec pergunta aos espíritos, como Deus criou o universo? Na pergunta 38. E eles respondem, por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja, e a luz foi, e Deus criou o universo. Ou universos, porque tem essa teoria também de multiversos, ou mais que um universo. Mas agora a gente conhece só um, e os cientistas estão ficando malucos, e todos eles sempre ficaram, com o tamanho desse negócio que não tem fim. Eles queriam achar um fim, tentaram achar um começo com o Big Bang, mas tem aqui o James Webb, o telescópio, já indo nas profundezas do tempo, e os próprios cientistas falam, mas cadê o começo disso aqui, que já não dá? Então não vai ter nem começo, não vão achar, ou seja, vão ficar aí também estupefatos com essa grandiosidade que nós temos e onde nós, como espíritos, vivemos e habitamos. E por uma grande parte nós conhecemos. Então, Deus criou o universo e com ele tudo que existe. Tudo que existe, incluindo nós, como centelhas divinas, que íamos iniciar uma jornada que poderíamos chegar ou não à autoconsciência. E conosco isso ocorreu por nosso trabalho e pela providência divina. Agora, os segredos, como dizem os espíritos da Kardec, só Deus sabe. A gente tem que aceitar e agradecer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. E na pergunta 37, ele pergunta, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E eles dão umas respostas que, sem dúvida que ele não pode ter feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, nós acreditamos que isso. E nós também somos obras de Deus, porque nós estávamos nesse projeto e a gente sai de seu seio como essa centelha divina. Então, estávamos por aqui iniciando a nossa jornada. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, existe uma passagem no final que Kardec vai perguntar aos espíritos se espíritos que atuam em fenômenos da natureza, se eles agem com conhecimento de causa ou por instinto. Então, eles vão explicar que depende, que existem espíritos que já estão conscientes ou autoconscientes, que podem agir com conhecimento de causa por um propósito, ou espíritos ainda galgando os inícios da sua jornada, e ele cita os corais, que eles vão trabalhar, são seres vivos, os corais vão trabalhar em conjunto, quando se juntam, vão produzir coisas lá, pedra, rocha, não é pedra, é um negócio de cálcio, e ele vai criar uma ilha, por exemplo. Então, esses são espíritos ainda não evoluídos, obviamente, mas que eles estão participando da obra da criação. E eles vão falar algo muito bonito para que Kardec entenda e que, independente da consciência ou não do espírito, que todas as coisas, toda a criação de Deus, seja o inseto, uma ameba, o mínimo possível, qualquer um desses elementos, todos têm uma participação na obra da criação.
e que nada que ocorre é por um acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um projeto para a realização de um conjunto. E eles vão encerrar essa resposta com uma frase muito bonita que eu inicio e termino o livro O Espiritismo e Suas Raízes Profundas. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o espírito primitivo ao arcanjo. Ele mesmo, o arcanjo, que começou como espírito, como átomo, que começou como átomo primitivo. Admirável lei da harmonia que o seu espírito ainda não consegue entender o conjunto. Então, o que ele está dizendo, o espírito está dizendo, é que o arcanjo, que seria um ser que ascendeu até o clímax do desenvolvimento do espírito, começou com um simples átomo. Ele chama de átomo primitivo, que certamente é uma energia, que ela é a energia que inicia a centelha, ou que dá vida à centelha divina, que ela vai se transformar através das formas e das eras em espírito. Então, essa é a nossa história. Nós também, nesta gloriosa jornada divina que estamos a caminho da luz, começamos como esse átomo primitivo. E nós estamos na caminhada até a angelitude ao arcanjo, porque nós já passamos por uma grande... já exploramos todas as possibilidades, chegamos à autoconsciência e já estamos. Não vou dizer a metade do caminho, mas nós estamos no caminho. E esse é o nosso destino. Agora, para facilitar esse processo, Deus teria que dar-nos uma casa, uma morada, ou planetas. Né? Então, nós temos aqui a imagem de uma explosão supernova. Supernova é uma estrela gigantesca, que não dá para imaginar o tamanho, e que em algum momento ela explode. E as estrelas são formadas por gases, mas nesses gases ele contém minérios e minerais e tudo. O Sol, por exemplo, que é uma bola de fogo, aí tem vários tipos de minérios e minerais, incluindo ouro. Eu estou esperando um pedacinho do Sol cair lá em casa. Eles falam que vem a irradiação que vai interferir interferir nos aparelhos eletrônicos, na internet, vai pegar um pedacinho aqui. Mas ainda não caiu. Esta explosão é a explosão que forma um sistema solar. Porque uma estrela é um Sol. O nosso Sol é uma estrela de quarta grandeza. Nem é tão grande assim, porque tem ainda estrelas maiores. Nessa explosão supernova, o Sol foi criado. Não só o Sol, mas os planetas que circundam o Sol, que até agora nós temos quantos planetas conhecidos no Sol? 8, né? Era 9, com aquele pequenininho lá. Mas são 4 rochosos e 4 gases. Os rochosos são os menores. Então, formou-se o Sol nessa explosão e partes da explosão foram formados planetas. E se arredondaram pelo movimento gravitacional que eles fazem. Então, nessa obra divina, onde nós já estávamos inseridos como átomos primitivos, mas que já começávamos a tomar alguma forma material, nós estávamos aí também, nessa caminhada. Graças a Deus a gente não era consciente, porque isso aí devia ser quente pra caramba. E era melhor não estar lá. Essa era o início da nossa jornada. Aí ele precisava criar para nós uma casa, ou um planeta. E nós
ouvimos no Espiritismo que o nosso governador da Terra é o nosso mestre Jesus. E Deus, essa explosão supernova, obviamente, uma obra divina, ela forma a Terra. Mas a Terra estava bem longe de ser azul. Essa é uma imagem de como era a Terra àquela época. Os primeiros 500 milhões de anos da Terra, acreditam os geólogos, os estudiosos, que essa explosão supernova ela ocorreu há 4,7 bilhões de anos atrás, porque formou tudo junto. Né? A explosão supernova, Sol e outras estrelas também, e o sistema solar, sendo a Terra um dos planetas. Então, ele vai se arredondando pelo movimento que ele faz em torno do Sol, porque está tudo em movimento, né? Não tem nada estático no universo, nada, absolutamente nada. E nós somos formados de átomos, nós temos dentro de nós, assim como todos os objetos materiais, isso aqui, tudo que a gente possa imaginar, átomos, que é uma coisinha bem pequena com um mínimo, um nêutron, um próton dentro, e um elétron correndo ao seu redor. A maioria do espaço do átomo entre núcleo e os elétrons é espaço vazio. Na verdade, o vazio ele é vazio de matéria, mas aí existe um campo eletromagnético girando, e o elétron doidinho girando ao redor do centro. E aí aumenta, né? Você pega um objeto, por exemplo, um objeto estelar, está tudo em movimento. As próprias galáxias estão em movimento, espiral. Então, tudo gira. E esse movimento e a gravidade faz com que esses objetos estelares se arredondam. E a Terra sendo um deles. Então, esses primeiros 500 milhões de anos da Terra vai chamar um período de Hades, período Aidiane. Hades é o deus grego do submundo, porque isso aqui era infernal na época. E o que mostra essas coisinhas amarelas aí seria meteoritos e meteoros, porque estava tudo cheio de detrito ao redor de toda essa explosão, e meteoros e meteoritos, etc. E, além disso, estavam se formando vulcões, e isso aí tinha muitos tipos de gases também, e vulcões. Então, era 500 anos bem infernais, com fogo e tudo isso aí. E não havia atmosfera nem nada. Esse era o início. Agora veja, nós, como centelhas divinas que éramos, nós também estávamos aí, participando. De alguma maneira, como átomo primitivo, nós já estávamos nessa caminhada. Como estão outros espíritos também. Mas aqui, isso que aparentemente, vamos supor, se nós estivéssemos lá, olhando de fora, né? Ou se tivesse uma câmera, aí, uma câmera. Jesus fala, vou filmar isso aqui, vou ver como é que é, depois eu vou pôr no YouTube e mostrar para os meus meninos. Então, você vai falar, isso aqui nunca vai ter vida. Não tem como abrigar vida um negócio desse aí, uma bola desse jeito. E Kardec, ele vai perguntar, na pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Aí ele vai dizer, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Isso aqui foi dito a Kardec por volta de 1856. Hoje, a ciência tem uma teoria chamada panspermia. Pan é por todo lado e espermia, semente. De que há vida por todo lado, no espaço. Inclusive, nesse germe da vida que existia fora da Terra, antes da formação da Terra,
Acredita-se também alguns dos estudiosos, dos cientistas, e isso, veja, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas. Então, acredita que os germes da vida, eles podem ter sido trazidos à Terra por meteoritos que caíam na Terra. Então, existia uma preparação fantástica já, desde o plano espiritual. E Kardec vai dizer, o espírito vão dizer a Kardec, quando ele pergunta, qual plano é o principal, o físico ou o material ou o espiritual? Ele vai falar, claro, que é o espiritual. O material, ele poderia deixar de existir ou nunca ter existido, que o plano espiritual continuaria intacto. Por isso que nós somos seres espirituais e a espiritualidade, nosso ser como espírito, é a nossa verdadeira natureza. A gente caiu de paraquedas aqui. Então, nós estamos na Terra encarnados com um propósito, que nos auxilia como espírito, nessa nossa gloriosa jornada a caminho da luz, de melhorar-nos, porque nós vamos aprender coisas aqui que nós não aprenderíamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós vamos aprender coisa que nós não aprenderíamos aqui. Então é um intercâmbio de possibilidades e um intercâmbio de oportunidades para cada espírito que atingiram a autoconsciência dele dar seguimento em sua evolução, tendo sempre em mente nosso destino final como o arcanjo, como a perfeição. Isso nós temos claramente na literatura espírita. Agora, a próxima fase, então, tendo tudo isso aí organizadinho, nós íamos ter a nossa casa. O tempo faria com que o planeta, este planeta que nós estamos habitando agora, que é a Terra, que não é nem o primeiro nem o último, como dizem os espíritos, tornasse habitável para começar a fazer com que essas centelhas divinas que estavam aqui nesse momento, nessa caldeira aí, eles tivessem a possibilidade de iniciar a sua trajetória como espírito nas formas materiais e ter aí a possibilidade de crescer, de formar diferentes formas, diferentes seres, a partir do menor, do mais simples ao mais complexo. Então, esse tudo que estava nessa ebulição, na verdade, estava fazendo um trabalho preparatório para o que viria depois, e fez-no a nossa Terra. Então, com o tempo, as coisas entram no eixo. E nós temos aqui os 8 planetas girando ao redor do Sol, sendo a nossa Terra. Vocês sabem o que significa fazer aniversário? Uma volta ao redor do Sol. Nós somos seres espaciais, além de especiais. Nós estamos pendurados no espaço, na Terra, que é uma cápsula, uma nave espacial, viajando, movendo-se ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por hora. E a gente acha que andar a 80 na Turnpike é muito rápido. Não? E nós estamos a 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. E 1.600 quilômetros ao redor da Terra, que a Terra gira assim, né? Igual um peão, e ela vai... Então, cada aniversário que a gente faz é uma volta ao redor do Sol. Mas tudo isso aí tem, obviamente, um propósito, que é o que mantém tudo no seu lugar. A gravidade, tudo que é super importante, porque se não houvesse gravidade, não ia ter nenhum universo, porque ia cair tudo. A gente sabe como que a gravidade funciona e ela puxa tudo para baixo quando você começa a envelhecer.
A papada, nota, o nariz, tudo, a terra puxa para baixo. Isso aí é a força da gravidade. Essa seria uma coisa que, se a gente conseguisse impedir, eu acho que a gente ficaria jovem mais tempo. Mas não temos muito controle. E Kardec, então, ele vai perguntar, essa é uma parte, os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, que Kardec ele vai perguntar sobre a origem da Terra, a origem de Deus, como foi a criação. Quem é espírita precisa ler o Livro dos Espíritos. Eu perguntei a uma pessoa, você já leu? Eu falei, é muito boring, não tem, mas é um outro tipo de leitura, é uma leitura de aprendizado. Então, nós vamos ter aí o que a gente quer saber. E Kardec, obviamente, ele é um cientista, ele vai do básico. Primeiro, o que é Deus? Então, aí ele quer saber como que as coisas foram criadas e tal. Então, ele vai perguntar quando começou a Terra a ser povoada. E aí eles vão falar outra coisa, que é o que a ciência determina, o que a ciência também crê. Então, ele vai falar, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão, e é justamente o que aconteceu na Terra quando ela começou, ela foi formada, aquela bola de fogo que nós vimos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. E apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo naquela fase. Naquela fase. E nós, como centelhas divinas, nós estávamos aí participando dessa evolução da vida na Terra. Então, imagina, e nós nos tornaríamos estromatolitos. Então, estromatolitos. Então, essa centelha divina, esse átomo primitivo, que ele inicia a sua caminhada na vida material, naquele momento, naquela situação da Terra, ele vai formar um ser vivente, material, bem simples. Mas essa simplicidade, ela engana. Estes estromatolitos, é uma alga azul esverdeada, singela, unicelular. Ela vai ser a mãe das florestas, a mãe do reino vegetal. Veja quando eles falam que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, e a gente não entende. Veja a grandeza que nós também participando daí somos, e a grandeza da inteligência de Deus. Os gases, a atmosfera, provavelmente, acredita a ciência, o gás mais abundante nessa época, 3,5 bilhões de anos atrás, que é quando eles acham... Esses bichinhos aí, os estromatolitas, ele existe ainda. Tem em praias, tem na Austrália. Ele ainda existe, ele não deixou de existir. E eles vão inventar alguma coisa. A gente aprende no Espiritismo, e isso é maravilhoso, que o Espírito, ele participa na formação do seu envoltório material. Ele participa. É como se fosse um arquiteto, ele é um engenheiro. E o que é que ele vai ensinar a esses bichinhos aí, a esses elementos unicelular? A respirar, inspirar. Porque aí eles vão aprender também a fotossíntese. Ele vai usar a luz do sol, mais um pouco de umidade, e ele vai respirar aquilo que tem no ambiente onde ele está. No caso, enxofre. E existia outros. Nós duraríamos 5 minutos no enxofre. Primeiro é o cheiro, né? Que é bem desagradável. Mas eles respiram o enxofre. E o que é que ele vai expirar? O que é que ele vai soltar para fora? Planejado.
programado para o reino que viria depois. Ele vai expirar oxigênio que, para ele, é daninho. Então, nós temos tudo isso aí providencialmente feito. E nós não nos lembramos, obviamente, estamos participando também dessa jornada. Vai passar o tempo. Como eu disse, esses são os precursores das árvores frondosas gigantes e do reino vegetal. Preparando o caminho para os próximos seres que viriam. Mais complexo. Que lembre-se, existia um projeto. Existia um projeto do átomo primitivo ao arcanjo, e esse átomo primitivo ele teria que passar por formas através dos tempos. E aprendendo lições em cada um deles, até ele obter o conhecimento necessário para continuar a sua evolução. E o principal seria a autoconsciência, que só atingiríamos no reino hominal, como foi o que ocorreu. Aí nós vamos, então, para o próximo passo. E nós estamos trabalhando diligentemente, com afinco, junto com a espiritualidade, no caso do Jesus, o governador da Terra, com outros espíritos também. A gente vê em Emmanuel, ele fala que cada vez que as formas, os animais, todos que participaram, que habitaram a Terra, o seu corpo, ele era moldado no mundo espiritual. E cada vez que ele reencarnava, ele tinha aí um blueprint, né? Blueprint é o molde, né? O molde. Então ele tem o molde espiritual, e esse molde ele vai encarnar. Vamos usar esse termo encarnar, o materializar-se. Então ele vai dar aquela forma, ao gesso do escultor, por exemplo. Então era isso. A princípio, simplesinho, um átomozinho simples, que ele vai produzir aquele estromatocórpio lá que a gente viu. E depois ele vai ampliar, ele vai evoluir para formas mais complexas. E a forma mais complexa, ela viria em etapas. Ela vem em etapas. E por isso que, com essa primeira forma de vida, 3,5 bilhões de anos atrás, que a ciência acredita que esse número ele é bem próximo da realidade pelos estudos que eles fazem e fizeram, etc. Então, Kardec vai perguntar: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, ele vai ver que eles não estavam aqui, né? Eles vieram de algum lugar. Então, eles vão responder que a Terra continha os germes, que nós vimos que vieram do espaço ou de onde for, aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Então, o momento favorável, ele era depois de um certo tempo que a Terra tivesse uma atmosfera saudável para aqueles outros seres que viriam. E aí, então, os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Então, quando isso há 3,5 bilhões de anos. Então, os germes que dariam a vida aos seres vivos que viriam depois, eles já estavam aí, esperando o momento certo. E ele vai dizer que esses germes permaneceram em estado latente de inércia, só aguardando. Por exemplo, o reino animal, aguardando que a atmosfera tivesse oxigênio para poder, então, desenvolver-se. Tudo organizadinho, nada aleatório. Como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. E aí brota tudo. Esse, no caso do primeiro que a gente viu, também brota tudo. E existe a gente aprende, às vezes, na escola, que a vida começou no mar. Mas existe já uma dúvida, porque ela pode ter ocorrido também sobre a superfície das rochas, por exemplo,
como é no caso dos estromatolitos. Eles crescem em cima de uma rocha. Aí tem a energia, porque aí também tem uma energia espiritual, o espírito dorme no mineral, e aí junta esse e ele produz, ele tem aí o ambiente propício para o surgimento daquela vida bem simples que seria a semente para os que viriam depois. Aí ele vai terminar. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram, porque aí vem a multiplicação, é bem rápida. E, assim, em nossas vidas, nós vamos, em algum momento, e muitos já encontraram, tragédias, seja como for, financeira, seja material, seja a perda de um ente querido, ou seja, uma doença terminal que aparece. Aqui, essas tragédias a gente vê normalmente aqui na época do furacão, gente que perde tudo. Mas cada um, os tsunami, as guerras, e nossas vidas pessoais. E cada uma dessas tragédias que a gente vive, sobrevive, ela nos ensina lições. Elas têm uma tendência, ou até seria um propósito, que é o de ajudar-nos a melhorar, a ser mais complexo. Então, dói no momento, ele é doloroso, mas é uma destruição criativa, vamos dizer assim. É algo que ele é doloroso no momento, mas ele que vai nos lapidar justamente para fazer com que nós evoluamos nessa nossa jornada. Então, a história da Terra, ela teve pelo menos 5 cataclismos imensos, que em uma época organismos eram formados. E aí, de repente, vinha alguma coisa que destruía quase tudo, a ponto de destruir 90% da vida marinha e da vida sobre a Terra. Só que essa destruição que a gente vê, você vê a destruição da forma, porque eram seres vivos que eles se destroem. Mas apenas a parte física ou envoltório físico daquele espírito em desenvolvimento. Ele vai ficar lá. E ele vai ter nele, em seu ser, aprendizados. Ele já está melhorado, ele já está mais lapidado. E ele vai, então, renascer. E uma delas que a ciência encontra, que é o primeiro, há 444 milhões de anos atrás. Então, tinha aí vida na Terra, não tinha vida animal ainda. Esse é o animal que tinha esse simplesinho aí. E devia ter já umas minhoquinhas saindo lá fora, tal, essas coisas assim. E, de repente, não se sabe como. Pode ser erupções vulcânicas que voltam a trazer gases na atmosfera e que matam. Pode ser meteoros que caíram. Aí passa mais 100 milhões de anos. E isso começa logo depois as coisas se ajeitam e começam a brotar novas vidas, novas espécies, mais aprimoradas. Então, se nós estivéssemos lá olhando e via essa destruição em massa que a gente viu, coitada da Terra, um trabalho desse aí, agora acabou tudo. Mas não é. E a nossa vida é assim também. Essas coisas vêm para nos auxiliar. E os espíritos falam para Kardec, quando um povo não evolui, não progride rápido o suficiente, Deus lhes manda, de tempos em tempos, um abalo material ou moral que os transformam. Então, nós estamos, sempre nós estamos sendo ajudados para a nossa melhoria. E a gente vê isso aqui se a gente acredita que nós somos esses iniciado espírito primitivo nesta caminhada à angelitude, e nós passamos por isso, isso nos ocorreu. E sempre melhorando. Aí vem outro, 360 milhões de anos atrás, 250 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás.
Todos eles, vem a vida, progride, morre, quase tudo, vem uma outra catástrofe, outro cataclismo. E cada vez mais o que vem, vem melhor, vem evoluído. Parte desse plano divino com o auxílio de espíritos, obviamente, e com o trabalho do próprio espírito que está materializado aí nessas formas, trabalhando para o seu próprio progresso. Como a gente não entende. Mas aí estávamos, como dizem os espíritos, no segredo de Deus. O último, aí há 200 milhões, depois há 200 milhões anos atrás, que teve um, e que extinguiu praticamente 70% da vida na Terra, começa a era dos dinossauros. Aqueles seres monstruosos. Nessa época, a Terra não era ainda dividida em continentes, era um bloco de terra a Pangeia, né? Por isso que encontra-se fósseis de dinossauros até no Piauí. Na Europa, na Rússia, na Ásia, porque não tinha ainda continentes, era um bloco de terra e eles caminhavam livremente. E acho que Piauí é bonito, talvez. Eu nunca fui ao Piauí. Eu sei que é o Whindersson de Piauí, né? O Whindersson Nunes. Mas é bonito. Então, eles andavam pela terra. A forma mais complexa de vida que aquele espírito primitivo conseguiu elaborar. Era grotesca, mas a mais complexa. Não só esses monstros, dinossauros, andavam sobre a terra, mas voavam também. Eles também voavam. Mas não poderiam viver, tinham que ser mudados, as coisas tinham que mudar. E há 65 milhões de anos atrás, acredita a ciência que caiu um meteoro bem grande na península de Yucatán e acabou com 70% da vida na Terra. Como ele, a minha esposa viu, ela perguntou, mas como que ele ia acabar com o que aconteceu? Não parece tão grande assim, porque a Terra é grande. Ele pode primeiro ele vai lançar gases na Terra. A Terra ela vai ter um chacoalhão, os polos podem até se inverterem. O mar, a água que estava, ela vai mudar, imagina só, você jogar uma pedra grande em uma piscina, você vai ver que acontecem coisas aí que vai mudar aquele ambiente. Então, todos esses seres grotescos, eles vão morrer com o tempo, não imediatamente, mas certamente vai ter uma progressão. E os dinossauros sumiram. Sumiram. Mas ainda tinha aí, veja que a gente não tem muito controle sobre as coisas. Aí, nessa época, também acredita que jacarés e uma tartaruga, tem um tipo de tartaruga grande, era dessa época. Sobreviveram à península, ao meteoro que dizimou a vida dos dinossauros. E a barata também existia nessa época. Elas eram maiores. Você podia até andar de barata. Você mandava colocar Elas eram grandes. Mas aí elas não morreram, mas elas foram diminuindo de tamanho. Imagina você encontrar uma barata que ela é maior que a sua porta, na sala, na cozinha. Imagina o tamanho do chinelo que você tem que ter para matar aquele bicho. Cada cataclisma, cada destruição era uma destruição criativa que traria seres mais evoluídos e seres melhores. E era a nossa história. Nós trabalhando no melhoramento da nossa forma até o momento que... Não, o bichinho não morre, não. Difícil. Aí, na extinção do último cataclismo, com a extinção dos dinossauros, toda espécie vem melhorada. Algumas ainda vão vir um pouco grotescas, como
mamute, como é que chama ele? Lanoso, por exemplo, aqueles mamute, o tigre, saiba que eles eram imensos, ainda eram grandes, seriam refinados no futuro. E outros animais, aí já aqueles animais grotescos, o dinossauro grotesco já vem em forma de passarinho. Se é no Brasil, vem as arara azul, vem. Isso com o tempo, porque ele vai evoluindo, obviamente. Mas para quem entende, formas mais complexas, melhoradas. Porque nesse projeto estava o surgimento de uma raça, ou de animais primatas, que seriam a espécie que daria origem ao ser hominal. E veja, sempre tendo em mente que nós, como espírito primitivo, estávamos fazendo essa caminhada. Não necessariamente que a gente teria sido um dos primatas, por exemplo. Mas estavam, porque é complexo, é difícil entender se é um só ou se é um conjunto e que deu uma origem, é complicado, aí é outra história. E a gente ouvi falar que no mundo espiritual tem aula que nós podemos estudar, curso que chama A Ciência da Criação. Eu já estou querendo me matricular, só preciso achar onde, porque eu quero entender isso aí. Mas nós entendemos o que a gente aprende. A Lucy, por exemplo, que ela surgiu aqui, a Lucy, essa primeira aqui, há 6 milhões de anos atrás. É bem complicado, a ciência tenta, é bem complicado encontrar exatamente a origem do ser hominal e a origem dos animais que deram o surgimento, a forma física do ser humano, que nós somos espíritos, a forma física dos seres humanos. Então, nós temos, pelo que entende a ciência, uma progressão desde um dos primatas, talvez a Lúcia, 6 milhões de anos, e aí ele vai, então, evoluindo a cada desencarnação, reencarnação, e ele vai, em cada uma delas, se refinando. Ele vai se refinando, até chegar ao Homo sapiens sapiens. E o interessante, esse aí é sapiens 2 vezes, porque já existia um homem sapiens antes, que é aquele que conseguia, por exemplo, pegar uma madeira, né, um pedaço de pau assim, aí ele vê uma pedra pontuda, aí ele pensa assim, ó, se eu amarrar essa pedra pontuda aqui, aí eu faço uma lança. Então ele tem inteligência suficiente para ele criar algo bem rudimentar, mas que mostra que ele já está entendendo o princípio das coisas. Então, ele é sábio por isso. Mas ele passou, o ser humano nosso, nessa trajetória, quase que 2 milhões de anos sem saber polir a pedra que nos circundava. A pedra polida, como vocês que estudaram aí história, geografia, essas coisas, surgiu em volta de 12 mil anos atrás. Bem, faz pouco tempo, mas era um desenvolvimento já da criatividade humana, e nós, já como espírito, já tínhamos atingido a autoconsciência, e aí iríamos ainda passar por outras transformações, e a cada uma dessas transformações vir mais evoluído. Até dentro dessas transformações seria o tamanho do cérebro para comportar, abrigar um cérebro que serviria de instrumento para nós, como espíritos já mais desenvolvidos. E é interessante que, na pergunta 607, parte da resposta, parte da pergunta, Kardec pergunta a ele, o período de humanização começa sobre a Terra, e eles vão dizer que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação do homem. Nós já encarnamos em outros lugares. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores. Nessa época da formação da Terra, ela era um mundo inferior, mas existem outros mundos inferiores também, onde o espírito primitivo ele vai fazer os seus estágios. Aí o espírito vai continuar. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra.
Então, provavelmente, nós crescemos espiritualmente em outras esferas e viemos para cá quando havia aqui já a possibilidade de ter um corpo físico que abrigasse a condição já mais desenvolvida do nosso espírito. E ele vai dizer que isso não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Então, veja, nós vimos nos reformando e transformando por eras imemoriais, até que a gente vai formar um grupo. Olha que coisinha linda. Essa é uma família. Já dentro desse desenvolvimento, dessa nossa evolução como seres hominais, a gente já começa a formar os laços de família que vão nos dar a possibilidade, como se fosse um laboratório, de começar, então, a trazer à tona as emoções, a afeição, etc. E a gente vê aqui a mãe com isso, a gente vê com frequência no reino animal, claro. E ela está, acho que, pedindo comida, porque eles estão cortando. Né? Então, a gente já vê um agrupamento familiar que ele vai, através dos tempos, também se reformar, remodelar e até chegar ao que nós estamos hoje. A Joana de Ângeles, num livro Homem Integral, ela fala algo muito interessante. A sua vida, do ser humano, nosso, é resultado de bilhões de anos de transformações celulares, desde aquele início, sob o comando do espírito. Veja, nós somos o chefe, the boss. O espírito, o corpo, nós estamos utilizando. Nós é que temos o controle. Sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. Então, veja, o nosso destino é a perfeição, a angelitude, e o nosso espírito trabalha para isso. Essa aqui é uma das formas também mais primitivas que o ser humano, pela qual o ser humano passou, sendo, entende-se que a África, a origem da humanidade. Então, teoricamente, ou obviamente, seria na África que encontraríamos esses primeiros agrupamentos jamais evoluídos, onde seriam formados, então, dando a base para a humanidade mais complexa que estava por vir. E então vai se transformando, nós vamos migrando para outros lugares e nós vamos migrando para outros lugares, nós vamos participando e criando outras raças, dependendo onde nós estamos. É muito fácil de ver as culturas, por exemplo, se você vê os povos da Escandinávia, o branco, e isso por causa do clima, e os espíritos dizem isso a Kardec. Então, nós vamos ver pessoas já com pele mais branca, olhos azuis, etc. Vamos para a Ásia, nós vamos ver um povo com um complexo diferente. Nós vamos para a África, obviamente, diferente, o Oriente Médio. Então, vai ter depois, nessa nossa caminhada, e aqui é um exemplo que nós já andamos muito. A humanidade, nessa época, era chamada de caçador-coletor. Isso durou até mais ou menos 9.000 anos, há 9.000 anos atrás, no Oriente Médio, na Mesopotâmia. Em outros lugares da Terra, eles ainda continuavam, nós estávamos por lá, caçadores-coletores. A gente vivia como nômades, buscando nosso sustento, indo nas árvores, pegando frutos, matando passarinho, etc. e tal, ou outros animais, e nos alimentando. E isso nós fomos, então, populando o globo, da África a todo o globo. Aqui é um exemplo, aqui a maioria da parte de cima é a Europa, e ele vai para por todos esses lugares. Aqui temos à esquerda, aqui, a África, de onde ele sai, a parte direita, lá, cadê esse bichinho aqui? Ó? Aqui, África. Aqui é a Indonésia, aqui é a Europa, aqui é Croácia, por aqui. Aqui esse é a Escandinávia, Noruega, Suécia,
Aqui temos toda a Rússia e China por aqui. Então, fomos populando o globo. Veja que nós já viajamos muito e a pé, por eras incontáveis. E nessa nossa trajetória, nessa gloriosa jornada a caminho da luz, nós já fomos de tudo um pouco. Nós já fomos bárbaros. Quem é europeu aqui vê no seu DNA as nossas origens bárbaras. Fomos bárbaros, pagãos, fomos cruéis. Obviamente, sempre tem exceção. E certamente as mulheres eram menos cruéis do que os homens. Mas nós ainda tínhamos essa animalidade que nós teríamos que vencer. E eis que vem, então, o nosso mestre, modelo e guia, que ele vai nos trazer o Evangelho. Ele vai renovar os seres humanos. Ele vai renovar o nosso espírito, que até então era bárbaro. E ele vem nos trazer os ensinamentos que nos transformariam, que teria o poder de transformar-nos. E nós nos tornamos cristãos, mas não necessariamente nós entendemos o seu evangelho. Porque os primeiros cristãos, eles foram cruéis. E muita crueldade foi feita, perpetrada por detentores, aqueles que se diziam cristãos. Eles não entenderam. Mas isso tudo passaria, porque a cada desencarnação e reencarnação, nós, como espíritos em evolução, vínhamos melhores. Nós já passamos por guerras, terremotos e outras coisas, pragas, peste bubônicas, que disseminavam povos. E nós, como seres em evolução, aí também estávamos. E cada uma dessas tragédias melhorava-se a parte social, o local e os seres, aqueles seres que passaram por isso e reencarnaram. Nós temos estado nessa gloriosa jornada a caminho da luz por tempos imemoriais. Nós não fazemos ideia das coisas que nós já passamos. Nós já enfrentamos todos os tipos de obstáculos. Nós já desencarnamos de maneiras que a gente nem tem ideia de quais. E nós sobrevivemos a todas elas. E a prova que nós sobrevivemos é que nós estamos aqui hoje. Estamos e salvos, intactos. Continuando trabalhando em nossa evolução, porque nós sabemos qual é o destino final de cada um de nós. E tem uma coisa que a gente deve ter em mente sempre nessa nossa caminhada. É de ter como parâmetro ser seres humanos exemplares, de cultivar, disseminar o amor ao próximo, a compaixão, a indulgência com as diferenças alheias e a bondade, porque vai chegar um momento quando a gente estiver finalizando essa nossa jornada a caminho da luz, que é o nosso destino, nós encontrarmos a luz maior que nos guia nesta vida e em outras